Olá, amigos da radiologia! Hoje eu vou falar sobre uma técnica muito utilizada em angiografia por TC chamada teste bolos. Nos estudos angiográficos por tomografia computadorizada, temos algumas técnicas de disparo da varredura. Todas essas técnicas têm um único objetivo, que é sincronizar a varredura com a passagem da coluna de contraste pelo território de interesse. Vamos executar essa técnica sempre seguindo os princípios ALARA, buscando a mínima exposição à radiação e a menor quantidade de iodo injetada necessária para cada indivíduo. Na primeira técnica, temos o delay estimado ou fixo. Esse é um método mais empírico, que não é monitorado. A infusão do contraste é disparada e no tempo definido pelo operador, inicia a varredura. Esse método é baseado na experiência do operador com o tempo fisiológico, velocidade de infusão, distância percorrida pelo bolo de contraste, velocidade do equipamento e etc. Todas essas variáveis vão permitir ao operador definir um delay estimado. Neste método, por mais experiente que seja o operador, a margem de erro é maior. A segunda técnica é a técnica de perseguição de bolos. Nessa técnica, todo o volume de contraste é infundido, enquanto a chegada do bolos é monitorada em tempo real por imagens axiais em um ponto fixo. E no momento que o contraste chega no vaso, a densidade de pixel aumenta até um valor definido pelo operador e a varredura é disparada. Esse disparo da mesa pode ser definido automaticamente ou manualmente pelo operador. A terceira técnica é a técnica teste bolos ou timing bolos, que eu vou abordar com maiores detalhes. O intuito desse método é compensar a variação dos tempos de circulação entre os indivíduos normais e indivíduos portadores de doenças cardiovasculares. Esse método também é conhecido como delay individualizado, já que a definição dos valores é mais precisa, pois observamos a hemodinâmica de cada indivíduo. Essa técnica tem duas etapas. A primeira é determinar o tempo que o contraste leva para realçar o vaso, e a segunda é definir o delay da varredura. Mas antes de entrar na técnica, vamos às premissas para que tudo ocorra perfeitamente. A respiração é a primeira premissa. O paciente deve estar consciente quanto à respiração, por isso ele deve ser muito bem orientado. O fato é que exames bem orientados exibem melhores resultados. A respiração consciente faz os impulsos nervosos, o medo, a ansiedade diminuírem, pois influencia nos batimentos cardíacos. Isso também ajuda na diminuição dos movimentos involuntários, os espasmos e também os artefatos. A apneia faz muita diferença e para o nosso propósito ela deve ser feita da seguinte maneira. Ao solicitar a apneia ao paciente, oriente-o a não encher os pulmões até sua capacidade máxima, pois quando a cavidade torácica se expande, a musculatura se contrai e isso causa a redução dos espaços, causando a compressão dos vasos, estagnação do contraste e diluição, levando ao artefato conhecido como artefato de inspiração profunda, que é caracterizado por strikes e zonas de endurecimento de peixe. A segunda premissa é a infusão do lado correto, geralmente é o lado direito. Isso porque o lado esquerdo é anatomicamente prejudicado. Se você observar, vai ver que a veia braquiocefálica esquerda ela cruza a crosta da aorta. E se no momento da aquisição tiver contraste pouco diluído nessa região, esses vasos da região supraórtico serão mascarados na varredura. Essa situação pode se agravar quando o paciente inspira muito forte e comprime os vasos no espaço retroesternal reduzido. No lado direito isso não acontece. Galera da enfermagem, essa informação é muito importante. A terceira premissa é que tanto no teste quanto na aquisição oficial, as respirações devem ser iguais, pois a respiração ela tem influência na hemodinâmica, e se forem diferentes irão introduzir resultados diferentes também. A quarta premissa é que o teste e a aquisição real devem ser adquiridos com uma infusora automática para não ter oscilações na velocidade de infusão. Em relação à velocidade de infusão, que é dada em ml por segundo, quanto maior a velocidade, menor é a diluição do meio de contraste e maior a densidade dos pixels. Só que com isso aumenta o risco de extravasamento do meio de contraste. Agora vamos à técnica. O teste bolos usa um recurso muito utilizado em artro-TCs e biópsias, que é a aquisição de um corte ou bloco de cortes em modo axial, sem incremento em um ponto fixo. A resolução temporal
vai ser equivalente à soma do tempo da rotação do tubo mais o tempo de disparo. No caso do teste bolos, a aquisição dos cortes é feita continuamente durante a passagem de uma pequena quantidade de contraste que não servirá para o diagnóstico, mas apenas para identificarmos o tempo de chegada do contraste na área de interesse. Depois de identificarmos o tempo de chegada, calculamos o delay para fazermos a varredura oficial. A quantidade de contraste infundido no teste varia de 10 a 20 ml, com um flush de 20 ml de soro fisiológico. O flush é muito importante, pois ele garante a entrega do contraste até o coração. Isso evita a perda de pressão e aumento da diluição do contraste antes que ele chegue ao coração. Na execução, armamos a infusora eletrônica, programamos o corte na região de interesse, preparamos o scan e avisamos o paciente que será solicitada a apneia. Nesse exemplo, eu estou monitorando no tronco pulmonar, mas pode ser monitorado em qualquer vaso ou órgão. Quando tudo estiver pronto, disparamos ao mesmo tempo a aquisição das imagens, a injeção do contraste e a cronometragem do tempo. Nos primeiros 5 segundos, geralmente o contraste ainda não passou pela pequena circulação, a não ser que seja uma infusão direta no catéter central. Então, nestes primeiros segundos, não irradiamos o paciente. E quanto maior a distância do coração, maior deve ser essa espera para que comece a aquisição. Só não esqueça de incluir esses primeiros segundos pré-realce no cálculo do delay oficial. Assim que a coluna de contraste passa pelo território e se distancia, podemos parar a aquisição. Com as imagens adquiridas, nós medimos os ROIs no vaso de interesse e podemos observar que ao longo do tempo ocorre o aumento da densidade Hounsfield no vaso. E logo que o bolos de contraste acaba, a densidade do vaso começa a retornar ao seu normal. Esses valores projetados em um gráfico nos dá a curva de primeira passagem, nos mostrando o momento do tempo de chegada do contraste e o tempo de pico máximo. Existem várias formas de calcular o delay. Isso vai variar muito com a quantidade de detectores do equipamento, a distância a ser percorrida pela varredura e as condições do paciente. Então fica a critério do operador definir se ele vai utilizar o tempo de chegada ou o tempo de pico do contraste. Isso vai depender de quão rápido é o equipamento. Agora que já temos o tempo de chegada do contraste, então iremos usá-lo para fazer o cálculo do delay da varredura oficial e a quantidade de contraste que iremos utilizar. O cálculo tradicional tem como base 3 parâmetros: a duração da injeção, o tempo de chegada do contraste e a duração da varredura. O tempo que inclui o arranque da mesa mais o pedido de apneia para o paciente, chamamos de ΔT. O ΔT deve ser ajustado de modo que a varredura sincronize com o tempo de opacificação máxima do meio de contraste. A duração da opacificação deve ser igual ao delta mais o tempo de varredura. Para definir a duração da opacificação, vamos calcular o volume do meio de contraste a ser injetado, somando o tempo de duração da varredura com o ΔT e multiplicando pelo fluxo em ml por segundo. Com esse cálculo, mantemos a coluna de contraste somente durante a varredura. Com isso vem a economia, além de melhorar a qualidade da sua anjo. Agora temos que sincronizar a varredura com a coluna de opacificação do contraste. Conhecer os tempos fisiológicos, a hemodinâmica da região, vai ajudar a controlar a opacificação uniforme durante a varredura, durante a janela de aquisição. São vários os cenários. Tem local com fluxo unidirecional, fluxo bidirecional, multidirecional, fluxo lento, fluxo rápido, turbulento e etc. A partir dessas informações, você poderá controlar o tempo de varredura e o tempo de infusão. E controlar o tempo de varredura e infusão já entram nas questões de resolução temporal e espacial, que eu não vou abordar hoje, pois senão fica muito extenso. Para calcularmos o delay, somamos o tempo de chegada do contraste no leito proximal do vaso de interesse mais o ΔT. O ΔT vai ser o suficiente para que a densidade do vaso aumente, chegando ao platô da curva no meio da varredura. O ideal é fazermos uma varredura que coincida com o platô do bolos de contraste, e isso vai ser adaptado de acordo com a velocidade do equipamento. Se o equipamento é mais lento, o ΔT deve ser menor, de modo que a varredura se inicie
com uma certa antecedência para que o platô de contraste fique dentro da janela de aquisição. Se o equipamento é rápido, maior deve ser o ΔT, para não ter o risco da varredura passar o bolo de contraste. Outra sugestão é diminuir a quantidade de detectores utilizados para deixar a varredura mais lenta. Aumentar o tempo de rotação do tubo eu não recomendo, pois diminui a resolução temporal. E se o estudo é focado em vasos que pulsam o tempo todo, o risco de artefatos vai aumentar. Essa foi uma das formas de se calcular o delay. Existem N formas de fazer essa equação, variando com o tipo de equipamento, as condições do paciente e a região do estudo. Em outro vídeo podemos abordar as formas de modelar o platô do bolos de contraste para cada tipo de estudo. E esse foi o vídeo de hoje. Um fraterno abraço e até o próximo vídeo.